a pré-campanha do Flávio Bolsonaro divulgou hoje uma carta que foi enviada pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, ao senador. Esse documento é uma resposta do secretário ao pedido que o Flávio fez para os Estados Unidos não aplicarem as tarifas comerciais contra o Brasil, depois do Flávio ter visitado Washington, sido recebido pelo presidente Donald Trump na Casa Branca e, em função disso, acabou tendo a sua campanha atrelada à base do governo, ao tarifaço, né, lá de Washington. Vamos ver na reportagem de Carol Rosito. Marco Rubio agradece na carta a Flávio Bolsonaro pela posição favorável do senador à designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos, mas desvia dos pedidos do presidenciável em relação a tarifas contra o Brasil. Rubio diz que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, responsável pela investigação comercial contra o Brasil, atua sobre determinação específica do presidente Donald Trump e que o relatório da investigação deixa claro que o órgão continua a ter divergências substanciais em relação a práticas comerciais brasileiras que considera discriminatórias contra os Estados Unidos. Na carta enviada no começo de junho, Flávio disse que estava confiante para a eleição e afirmou que, uma vez presidente, colocaria imediatamente a equipe de transição à disposição de Rubio para que os Estados Unidos e Brasil pudessem concluir o mais rapidamente possível um amplo acordo de comércio e investimentos. Na resposta, Rubio se limita a dizer que os Estados Unidos estão prontos para trabalhar de forma cooperativa com quem for eleito, inclusive para promover um amplo marco para o comércio entre os dois países. A aplicação ou não das tarifas adicionais de 25% sobre uma série de produtos brasileiros deve ser definida pelos Estados Unidos até 15 de julho. A carta de Rubio frisa que qualquer parte interessada pode participar da consulta pública sobre a investigação, que encerra em 1º de julho, ou da audiência pública prevista para 6 de julho. Flávio se inscreveu para participar da audiência, procurando marcar posição contra as tarifas americanas. O presidenciável pretende que sua visita de maio aos Estados Unidos fique atrelada à designação de facções brasileiras como terroristas e não ao tarifaço que o senador nega ter pedido a autoridades no governo Trump. O governo brasileiro não deve enviar representantes para a audiência por entender que ela é um espaço voltado à sociedade civil. A audiência deve contar majoritariamente com manifestações de associações ligadas ao agro e à indústria brasileira e importadores americanos. O foco do Itamaraty, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, está em reuniões que vem mantendo com o representante comercial americano nas últimas semanas. O Brasil também deve enviar uma posição formal ao órgão sobre a proposta de tarifa até o prazo de 1º de julho. Orival, eu estou impossível hoje. Quais as evidências que a carta de Marco Rubio não disfarça? Olha, a carta do Marco Rubio diz aquilo que eu venho dizendo desde o início do ano passado, assim, que a questão das tarifas não é uma questão política, assim, de gostar do Lula, de gostar do Flávio, não tem nada a ver com isso, é uma questão de interesse americano. E o governo brasileiro não quis negociar aquilo que o governo americano deseja negociar, que são as tarifas brasileiras. Parece que aqui no Brasil as pessoas não têm muita noção do protecionismo do Brasil, né? Parece uma coisa tão normalizada como uma segunda pele, uma segunda natureza, porque de fato está aí desde os anos 30, a política de substituição de importações, é algo que todos nós nascemos, está no nosso DNA. Mas a tarifa média do Mercosul é 11%, a tarifa média da União Europeia é 4%, dos Estados Unidos é 3%. E o Brasil pratica tarifas de 20% para produtos industriais, 35% para automóveis, pratica um alto protecionismo para o etanol. E essas são as coisas que frustram os americanos, ao lado de outros interesses novos que surgiram.
Bom, existem também todas as ações anti-dumping também, muitas delas são justificadas, mas outras não são abusivas, são protecionistas por parte do Brasil. E aí entra também as questões ligadas ao PIX, outras reivindicações americanas, mas nada disso o Brasil quis endereçar, ficou preso na ideia de que o Brasil já tem um déficit com os Estados Unidos. Ora, isso para os Estados Unidos não quer dizer nada, os Estados Unidos gostariam de exportar mais para o Brasil. A visão dos Estados Unidos é essa: se o Brasil não tivesse práticas injustas, os Estados Unidos exportariam mais ainda para o Brasil. E que o Brasil, na prática, aplica 3%. Sim, aplica 3% porque não dá para aplicar 20% porque é proibitivo, só por isso. Existe exatamente para não importar. É uma barreira para não importar, né? Então, você não aplica realmente, você aplica, em média, 3%, isso segundo o governo brasileiro. Mas existem tarifas muito altas. O brasileiro, ele entende o que é o protecionismo quando ele vai comprar um aparelho eletrônico e paga mais de 2 vezes, né? Ele só não faz essa correlação com a história do comércio exterior e tal. Agora, Lucas, o Lorival está trazendo aqui um contraponto importante, que é da inação e de uma história que contradiz qualquer defesa do multilateralismo, né, que o governo Lula queira fazer. Você enxerga a chance de Flávio Bolsonaro transformar essa, que não é um viés de agora do governo Lula, né? É uma história que o petismo carrega aí de protecionismo à economia. Você acha que Flávio Bolsonaro consegue transformar essa inação e essa ligação de Lula com o protecionismo para mudar um pouco a narrativa de que ele tem responsabilidade sobre o tarifaço pela proximidade com Trump? Mas eu acho difícil. Eu acho que é uma explicação complexa, complicada. Acho que tem uma argumentação justa nessa linha de raciocínio que você traz. Acho que ela demandaria mais tempo. Eu acho que isso não se convence um eleitor que está cansado, um eleitor polarizado, um eleitor que não se mostra muito esperançoso nem muito confiante com a direção do país, que tem um alto nível de rejeição de ambos os candidatos. Acho que é uma tarefa complexa para uma campanha que a gente tem poucos meses até ela chegar numa definição. Principalmente quando o Flávio, como a gente explorou no primeiro bloco, tem tantas frentes simultâneas para se defender. Eu acho que esse é um argumento que deveria ter sido construído lá atrás. Eu acho que o Flávio não vai entrar muito nessa linha. Acho que, inclusive, essa ida dele para participar da audiência pública também já foi pensada para evitar que a linha do tariflávio, como o governo falou nas redes, emplaque, mas não vejo que esse argumento de que a tarifa é culpa de um histórico protecionista do Brasil, também, ou principalmente em governos do PT, se sustente ou seja um argumento viável para se começar agora e ter um efeito relevante na campanha. São 100 dias, né? Hoje nós chegamos à data em que faltam exatamente 100 dias para a eleição. Jussara, você consegue captar nas suas conversas com os aliados de Flávio Bolsonaro qual é a prioridade dele agora? De qual problema ele quer se livrar primeiro? Olha, Thaís, em relação à questão do tarifaço, o que a gente observa em toda a movimentação do entorno de Flávio Bolsonaro é que ele vai tentar usar essa audiência que vai ter nos Estados Unidos para discutir a proposta de aplicação de tarifa de 25%, quase como um palanque, quase como um discurso para ele usar como argumento para ele se distanciar daquilo que o governo Lula o acusa de ser o responsável pela aplicação dessas tarifas. Então, é este movimento que eles vão fazer. Isso preocupa muito, porque o governo Lula e o PT, de modo geral, já perceberam que o discurso da soberania é o que mais tem adesão à população brasileira. Então, o Flávio Bolsonaro e o seu grupo, eles precisam buscar o antídoto. Então, quando o Flávio Bolsonaro faz essa carta para Marco Rubio, falando, olha, não faça aplicação dessas tarifas, e embora Marco Rubio tenha negado, ele vai repetir, vai aos Estados Unidos, deve novamente pedir a suspensão e fazer uma defesa do PIX, que é um outro ponto muito
muito sensível para a campanha. Então, quando o Flávio Bolsonaro ele traça essa estratégia, é justamente tentando mostrar que ele não é uma ameaça. A avaliação do Palácio do Planalto é que Marco Rubio, ao responder essa carta de Flávio Bolsonaro, tenta legitimá-lo como um interlocutor para discutir as tarifas. É a percepção do Palácio do Planalto. Há pouco também, Thaís, só para trazer de informação, o Paulo Figueiredo, que é o aliado de Flávio Bolsonaro, também se inscreveu para participar dessa audiência nos Estados Unidos, e lá ele que vai ficar a cargo dele, para não deixar na boca do pré-candidato à presidência da República, o discurso de que suspenda as tarifas e volte a aplicar a Lei Magnitsky, por exemplo, contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras. É o tipo de recurso que eles vão tentar usar para tentar dizer, olha, as tarifas não têm nenhuma responsabilidade minha, isso é coisa do governo dos Estados Unidos, porque eu defendi. Então, eles vão usar esse discurso e falando ainda para o governo dos Estados Unidos que Lula acaba se beneficiando da aplicação das tarifas, porque ele usa isso aqui na sua campanha, fazendo um discurso de defesa da soberania, Thaís. Faz algum sentido isso para você, Lorival? Pois é, zero, né, sentido. Eles insistem na ideia de que as tarifas são algo contra o governo Lula, como se fosse uma coisa política, né? A questão da Lei Magnitsky não tem nada a ver com as tarifas. Ela não substitui as tarifas para o governo Trump. A Lei Magnitsky, ela funcionou para o governo Trump como um fator de pressão, sobretudo por causa do que eles consideram lá uma censura às plataformas das redes sociais, entre as quais o presidente Trump tem uma, é dono de uma, né? E está a conexão dessa plataforma dele, da Truth Social, está sobre uma plataforma que foi, entre aspas, censurada aqui no Brasil. Então, ele tem um interesse direto nisso e ideológico também, para provar que a esquerda é autoritária, que eles é que são os defensores da liberdade de expressão. Esse é um capítulo completamente diferente. E ele desistiu dessa frente, ou pelo menos tirou o pé do acelerador dessa frente, quando ele viu que ela estava misturada com uma aposta no Jair Bolsonaro, que ele viu que não ia dar em nada, e aí ele ficaria associado a uma derrota. Então, foi por isso que o Trump recuou dessa estratégia, e não porque ele colocou as tarifas no lugar ou porque alguém disse para ele não fazer isso. Lucas, para a gente terminar, qual é a sua percepção de como tanto a campanha de Flávio quanto a campanha do presidente Lula tratam algum tipo de interferência de Donald Trump no processo eleitoral brasileiro como uma ameaça? Thaís, o Palácio do Planalto tem esse medo. O Palácio do Planalto, e eu já ouvi de interlocutores de primeiro e segundo escalão dentro do Palácio do Planalto, de que existe sim esse receio, mas ainda um medo um pouco abstrato, de não saber como, de não saber qual seria o método. O que mais preocupa são as Big Techs, inclusive essa questão do PIX, essa pressão contra o PIX, ela vem muito mais das Big Techs do que, por exemplo, as bandeiras operadoras de cartão de crédito. Então, tem um receio de que algoritmos podem favorecer uma campanha do Flávio, algo nessa direção, mas eles próprios não sabem explicar de maneira muito concreta, de maneira muito direta, como se daria essa interferência. E no caso da campanha de Flávio Bolsonaro, porque a gente está discutindo aqui esse dilema da proximidade dele com o Trump, né? O quanto isso pode tirar votos dele e o quanto isso pode lhe parecer um ativo. Pois é, na campanha do Flávio, Thaís, eu acho que também ficou um pouco no campo abstrato. Ficou naquela versão do tipo, o Trump é o presidente de um dos países, se não o país mais poderoso do mundo, e ele é amigo nosso, amigo do meu pai, gosta de mim, e isso vai se transformar em votos. Não necessariamente, como o Lorival bem disse, cada assunto é um assunto, cada assunto tem um caminho, cada assunto tem suas consequências. Nessa questão das tarifas, é uma visão do USTR e do Trump que o Brasil trata os Estados Unidos injustamente em várias questões de importação de produtos, bem como em outros pontos. Essa é a visão deles. E, independente de gostarem ou não do Flávio, do Jair, da família, isso não vai mudar a defesa de interesse dos Estados Unidos e do Trump, principalmente num momento muito chave da vida do Trump política nesse momento. Ele está prestes a passar por midterms, que é quando a Câmara e o Senado vão ser renovados.
ele está tentando dar sinalizações para o mercado privado, produtivo, para a Bolsa de Valores, para o mercado financeiro, de que é um presidente ainda com capacidade de deixar a economia viva, escutando aí setores da economia, setor de etanol, agricultores americanos, big techs, e isso passa por cima dos interesses. Então, em ambos os lados, em um é uma esperança e no outro é um medo, mas ambos meio abstratos e sem saber explicar muito bem como que isso vai se dar na prática.